gostaria, então, de ler esse texto que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oremos. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja falando no meu coração e no coração de todos que estão aqui, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando através da Tua palavra e que essa palavra possa ficar em cada coração aqui. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, os últimos dias da nossa fé cristã, os últimos dias da nossa era, melhor dizendo, da nossa vida, ela foi marcada por uma grande tragédia, que vocês sabem da qual falo, com muitas mortes e muitas perdas irrecuperáveis. E eu digo para vocês que o mundo foi pego de surpresa. A história será marcada por antes e depois da pandemia. Aliás, nós não estamos ainda longe dessa pandemia ainda. Mas, posteriormente, as nossas crianças, quando for ler da nossa história, vão saber do mundo antes e depois da pandemia. É difícil uma família que ainda não foi, que não teve alguém que esteve com Covid, ou que faleceu, ou que esteve muito ruim à beira da morte. E eu quero dizer para vocês que o versículo base da nossa campanha da unção profética, a 23ª, o versículo diz assim, Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Padecemos muito, choramos muito, ficamos com medo, ficamos amedrontados, não queríamos mais abraçar, não queríamos mais beijar. Quando víamos alguém na rua, o saudávamos de longe, ou se não, corríamos dele, porque nós não sabíamos quem estava com essa doença terrível. E assim nos afastamos. E o sofrimento, então, as aflições nos abateram de uma certa maneira, que nós ficamos com medo. Mas o apóstolo Paulo diz que, ele dizia assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória em que em nós será revelada. Jesus apregoou, irmãos, que não era para os seus seguidores esmorecerem, melhor dizendo, mesmo passando por aflições, deveriam ser fortalecidos em quem? Em Cristo. Mas a vida nossa, a vida do ser humano, ela é marcada por sentimentos, por sofrimentos, melhor dizendo, sejam eles grandes ou pequenos, leves ou pesados, alguns vindo de desastres naturais que afetam o povo inteiro, outros são marcados pelas interferências humanas, pela maldade reinante em cada coração. E há aquele sofrimento também causado individualmente por outro e afeta uma pessoa específica. Então são tantos sofrimentos que nós estamos sujeitos a passar. Mas eu quero nessa noite falar de dois personagens bíblicos que passaram por sofrimentos terríveis. Mas eles, se você, ao ler a história e ficar sabendo, você vai falando, como diz o goiano, não tem base não.
E o primeiro desse irmão que eu gostaria de falar foi o nosso querido Jó. O livro dele está antes do livro de Salmos. Um personagem da Bíblia que nos retrata muito bem uma vida de sofrimento. Posso dizer que ele sofreu muito, até o ponto dele perder toda a família dele, perder a saúde, perder a riqueza, e perder os seus amigos. E os amigos que restaram o censuravam, dizendo que a causa de seus sofrimentos eram os seus pecados. E eu convido você a reler. Eu estou falando reler porque certamente você já leu o livro de Jó. Leia todo o livro. E você vai perceber desde do prólogo até, ou melhor, desde do epílogo, do prólogo até o epílogo, ou seja, do início ao fim, você vai perceber que Jó teve uma vida sofrida de vai. Muito. Ele sofreu amargamente, perdeu tudo, ficou enfermo. Mas de uma coisa, fala a história que Jó não perdeu a fé no seu Redentor. É um homem forte, é um homem que não perdeu a fé. E muitas das vezes, irmão, nós, com qualquer problema que sobrevém em nós queremos deixar a igreja, queremos deixar a fé, porque acha que Deus nos esqueceu. Mas Jó foi um desses que não perdeu a fé. Mas o ciclo de Jó se encerrou quando lemos lá no capítulo 42, já no final do livro. 42 capítulos, contando a história desse homem. Segundo historiadores, o livro mais antigo da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Então Jó encerrou quando lemos no capítulo 42, versículo 2 e 5, ele dizendo assim: bem sei que tudo podes. Jó nesse momento reconheceu a grandeza de Deus, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. E ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, ou os meus olhos te veem. Essa foi a convicção de Jó. Depois de tanto sofrimento que ele passou. E eu gostaria que vocês lessem o livro de Jó. Leiam, por favor. E aqui então o Senhor tirou todo o sofrimento de Jó. E diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Aqueles amigos certamente que falavam: ah, Jó, você está em pecado, sim, porque seus sofrimentos são tantos. Então Jó intercedeu por esses amigos seus. E diz que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vocês leem a história lá. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro. Amém, irmãos? E nós às vezes paramos assim: Senhor, dê a paciência de Jó. Eu não peço nunca a paciência de Jó. É muito forte. Pastor Ademilson pedia a paciência de Jó. Será que nós estamos assim, quando dispostos a padecer como Jó padeceu? Perder tudo? Deu um redemoinho que levou tudo, levou a família, ele já amanheceu com chagas, com pústulas no corpo, tudo mais. Mas Jó estava lá. Perdeu os filhos,
perdeu esposa, perdeu bens materiais, perdeu tudo. Tudo. Mas ele não perdeu a fé no Deus dele. Amém. Outro personagem, irmãos, bem conhecido, talvez não sei se é tão conhecido de vocês, mas eu gosto muito dessa história. E ele não tem um livro escrito para contar a sua história. Somente 2 versículos, talvez 3 que conta. Mas 2 versículos específicos que conta a história desse homem. E não vejo quase ninguém falar dele, porque não é muito conhecido. E esse homem teve uma vida marcada para contar a sua história. Não teve uma genealogia gloriosa. E sua história foi somente 2 versículos, registrados em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, se os irmãos quiserem conferir. O nome dele era Jabes. Foi um homem marcado por uma tragédia. E o sofrimento, desde o seu nascimento, e até no seu nome carregava um estigma ruim. O seu nome em hebraico significava dor, tristeza, angústia. Porque diz que a mãe dele, que teve um trabalho muito difícil no parto, quando foi dar à luz aquela criança, por dificuldades que ela teve, colocou-se o nome dele de Jabes, por causa das dificuldades que ela teve. Mas aquele menino, certamente ele era zombado. E todas as pessoas, quando viam, chamavam de Jabes, sabia que a mãe dele havia quase morrido no parto. E é por isso que ele estava com aquele nome. E ele carregava esse nome. E certamente ele estava triste por causa desse nome. E não havia como. Se fosse aqui no Brasil, aqui você ia na justiça, e contratava um advogado e pedia mudança do nome. Talvez seria mais fácil. Mas ele não. E assim como Jabes, houve uma semelhança da bondade de Deus também. Assim com Jabes, a mesma bondade que Deus fez com Jó, fez também com Jabes. Jabes foi maltratado pela história de vida. Porém, a sua história de superação, irmãos, e de bênção do Altíssimo foi tão grande, que mesmo as suas raízes ancestrais não foram, mesmo que elas não foram delineadas dentro da Bíblia, mas a superação desse moço foi muito grande. E dizia então que havia muitas versões bíblicas, algumas dizendo que Jabes foi um homem muito querido. Na versão siríaca, e de acordo com a versão caldaica, foi o mais honroso e habilidoso que teve de seus irmãos. E agora eu quero chamar vocês para abrirem comigo em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Versículo 9. Todos encontraram? Os descendentes de Judá. Está aqui a genealogia. Mas não dá prosseguimento na genealogia de Jabes. Versículo 9. E foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos, e sua mãe o chamou
o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito. Olha só para você ver. A oração acabou aí. E diz que e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que oração respondida rapidamente como foi essa? De acordo com o texto aqui. E diz então que Deus o concedeu conforme havia pedido. Jabes, cansado desse sofrimento, desse fardo que vinha carregando, teve coragem de olhar para o céu e invocar o nome do Deus de seus pais e pedir uma bênção. Primeiro ele pediu que suas posses fossem ampliadas e que afastasse da maldade da vida dele e que a mão do Altíssimo fosse com ele. Jabes era um homem de oração e sabedoria. Ele orou a Deus e pediu para Deus tirar aquilo dele. E ele orou pedindo uma bênção. E essa bênção ele recebeu. Com a sua oração, ele obteve a bênção espiritual e a bênção material, aquele versículo que eu acabei de ler aqui. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Reticências. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Um certo escritor chamado Bruce Wilkerson, em seu livro chamado Oração de Jabes, ele fala que abençoar, no sentido bíblico, significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. E ele diz também que, ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com o nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que apenas Deus tem o poder de conhecer plenamente e nos conceder. E sobre a vida de Jabes, eu concluo aqui dizendo que Provérbios capítulo 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não nos traz tristeza e nem preocupações. Irmãos, a pergunta que talvez você já pensou e questionou é: porque Deus, sendo tão bom, tão maravilhoso como Deus é, nos permite sofrimento? Por que Deus nos permite sofrimento? E eu, para ser sincero com você, não sei como responder. Quando sofremos, nem sempre as palavras nos confortam. Devemos saber que Deus nos ama? Sim, eu sei que Deus nos ama. E todo sofrimento, irmãos, todo sofrimento, ele está com os dias marcados para terminar. Apocalipse 21 diz que o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Eu não sei quantas vezes você chorou este ano. Eu não sei quantas vezes você debruçou diante da sua Bíblia, ou lá no seu quarto debruçou ante a sua cama e chorou diante de Deus. Eu não sei quantas lágrimas você derramou diante de Deus. Mas eu só sei que essas lágrimas, elas estão com os dias contados. Elas estão com os dias contados. Ela vai estar com os dias contados.
porque o Senhor limpará de seus olhos toda lágrima. Então Deus, sabendo do sofrimento e tristeza que teríamos devido ao pecado latente em nossa alma, Ele preparou desde a fundação do mundo um redentor, Ele preparou um remidor, que fosse capaz de nos redimir, perdoar os nossos pecados e nos libertar, para que as nossas lágrimas fossem enxugadas no grande dia da sua volta. Essa volta está iminente. Ela é para qualquer dia, para qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para entender isso, para o estrugir da trombeta, preparar nossos corações, não olhando para o homem, mas olhando para a cruz. Essa cruz que liberta, não sou eu, não é o bispo Osiel, mas é a cruz de Cristo. Quando você olha para Ele, quando você vê que esse Cristo tudo fez por você e por mim, aí sim, nós estamos sob a égide, ou melhor dizendo, nós estamos sob o escudo da dispensação da graça, e o fato de Deus derramá-la sobre nós é libertador, é transformador, é remidor, que nos traz tranquilidade, que nos traz confiança nos momentos difíceis. Ela é para todos, e depende exclusivamente do que Cristo fez por nós. Não depende do que eu faço por Jesus, mas ela depende do que Ele fez por nós. Porque foi Ele que pagou todo o preço. Foi Ele que achou você. Foi Ele que me achou. Deus, Ele nos encontrou em Cristo. E certamente a nossa unção profética deste ano, as grandes coisas estão por vir. A volta de Cristo principalmente. E esperamos dias melhores. E bênçãos que Jesus tem para nos dar. E eu quero encerrar dizendo, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Ele nos abençoou para sermos o seu louvor. Todos aqueles que esperam em Cristo, todos aqueles que esperam em Cristo, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Você espera em Cristo? A igreja espera exclusivamente em Cristo, não é noutra pessoa. Ela tem que esperar em Cristo, ela tem que olhar para Cristo. Não se iluda, irmãos. Surgirão muitos falsos profetas aí, mas não se iludam. Cristo está às portas. Não se apegue a nada neste mundo que te atrapalha você de olhar para Cristo. Nada. Não, eu não vou na igreja porque é fulano hoje. Eu não vou no ciclano porque não sei porquê. Ah, eu não gosto daquela irmã do jeito que ela canta. Ah, não gosto da igreja tal. Não se iludam com isso. Olhem para Cristo. Foi Ele que pagou um alto preço por você. E nós estamos hoje, irmãos. A internet hoje está assim de pregadores. Para tudo quanto é gosto e jeito. Leia este livro aqui. Leia ele sempre. Não a parte desse livro. Ele que vai te direcionar. Creia sempre em Cristo Jesus.
nenhum dos sofrimentos podem nos afastar do amor de Cristo. Eu sei que ninguém quer sofrimento. Ninguém. Mas eles não podem nos afastar do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Oremos. Pai, no nome de Jesus. Obrigado por essa noite aqui agora. A última mensagem desse ano. E coube a mim trazê-la nessa noite. E eu trouxe essa mensagem do Senhor aqui agora. E tu sabes que essa noite não seria para que eu pregasse aqui. Mas o Senhor assim permitiu. E o meu desejo em Cristo é que ela possa ficar em nossos corações. Pai, não deixe que essa igreja olhe para outro Cristo, a não ser o Senhor. Não deixe que o meu coração turbe para outro Cristo, senão o Senhor. Se alguém aqui não encontrou Jesus ainda, ou se alguém não se deixou ser encontrado por Jesus, por favor, Pai, encontre rápido essa pessoa. Eu sei que o Senhor bate a porta de muitos, tentando encontrar, mas muitos ainda não entenderam, não abriram suas portas para que o Senhor entrar. Mas que esse ano de 2023, Pai, grandes coisas estão por vir, Pai. E que as nossas famílias, que nossos irmãos, filhos, que ainda não conhecem, Pai, que ainda não foi encontrado pelo Senhor, possam ser encontrados pelo Senhor, Pai. Pai, livra as famílias de sofrimentos, Pai, de dificuldades, Pai. E nós te damos graças porque esse foi o ano da gratidão, está sendo o ano da gratidão. E nós te damos graças, meu Deus, pelas dificuldades, pelas bênçãos que nós passamos, pelas bênçãos que recebemos. Mas estamos aqui agora, Pai. Mas nós queremos que o ano de 2023 seja um ano melhor. Porque a nossa confiança não está no homem, ela está em Ti, Jesus. Guia esta igreja, Pai, por caminhos retos, Pai. Guia esse púlpito, Pai, por caminhos retos, Pai. Guia, meu Deus, esse altar, meu Deus, por caminhos retos, meu Deus. Esta igreja, Pai, que nós possamos olhar para Cristo todos os dias e pedir pela misericórdia e pedir que o Senhor nos ajude. A caminhada não tem sido fácil, Pai, para ninguém, mas nos ajude, Pai. É o nosso pedido nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém.